Então, pessoal, essa aqui será a segunda parte da aula, né? Da aula número 12 do curso de cálculo em várias variáveis. Então, olha aqui, uma pergunta que foi colocada é se a esfera centrada em 0, 0 e raio 1 era o gráfico de alguma função. Se foi uma pergunta burocrática, porque nós sabemos que não, né? A resposta é não. E a resposta é um não rotundo. E por que isso é um não rotundo? O sea, no. Porque não passa o teste da recta vertical. Lembra que os pontos da esfera são aqueles ternos em R3, cuya distância a O, que seria a origem, vamos colocar aqui O, O, aqui o centro da esfera, vou colocar maior. Então, tu pega um terno aqui, digamos, um D, né? Um terno ordenado. E tu calcula a distancia que hay de ese D para O. Vamos a calcular el tamaño de ese segmento. Vamos a ver. Aquí valor, ¿no? Valor. 4,2. Y la idea es que si tú pegas un terno en ese objeto, digamos F, y tú calculas el tamaño del segmento de recta que liga O con F, ahí en ese caso, el tamaño del segmento sería un, un, y aquí O. Tú mudas 4, mira aquí O. No está na bola, né? Aqueles que estão na bola, né? Sempre tem tamanho 1. Então aqui o GeoGebra identificou como E. Então, todos os pontos que satisfazem, todos os ternos ordenados que satisfazem essa condição, qual? De estar à distância sempre de uma unidade de O, são aqueles pontos que estão na esfera centrada em O e de raio 1. Então, esse objeto geométrico não é o gráfico de função nenhuma. Por quê? Porque, por ejemplo, si por ese punto diseñamos una línea perpendicular al plano XY, yo voy a colocar el plano XY, vamos a colocar aquí 6 igual a 0, opa. Entonces, olha só, perpendicular, ponto, y ese plano, ¡pac! Entonces, esa recta aquí, né, cortaría a esfera en 2 puntos, en ese, né, y en otro punto aquí. E esses 2 pontos, quando projetados sobre o plano XY, eles estão vindo do mesmo par, né? Ou seja, tu estarás dizendo que se essa bola é o gráfico de uma função, então existe um ponto no plano cartesiano que quando entra na máquina, devolve, né, 2 números reais, e isso não pode. Beleza? Mas então, há um truque, há algum truque geométrico para tornar a esfera, essa esfera, un gráfico de alguna función? Sí, por ejemplo, haciendo cortes. Digamos que yo quiero cortar con planos de esa forma aquí. Planos paralelos, planos XZ. Olha só. Eu vou tirar esse plano aqui. E vou intersectar. Mas não, é aqui. Ó. Então, esses planos, né, cortariam a esfera em dois objetos, né? Esse aqui e esse aqui. Olha aqui. Há planos que não cortam, né? Mas aqueles que cortam, aqueles, né, que cortam, dividem a esfera em dois objetos. E nenhum desses objetos resulta ser o gráfico de alguma função. Porque aí não passaria o teste da recta vertical. Bom, é isso que eu estou observando aqui, né? Mas isso aí é aos olhos nos permitem enxergar, mas precisaria de uma prova analítica.
Bom, esses planos não, mas e planos horizontais, o sea, planos paralelos ao plano XY. Aí sim, vamos lá. Pá, 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 pá. Pronto. Mas às vezes não, e às vezes sim. Por exemplo, essa parte aqui de cima sim, a parte de baixo não. Um exemplo particular é quando eu pego o plano XZ, né? XY. Essa cortaria a esfera em duas metades, iguais. Essa semiesfera aqui e a semiesfera que fica embaixo. Essa semiesfera aqui, né? De fato, é o gráfico daquela função. Qual função? A função h, né? Qual h? Ah, aquela raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. E aquela parte de baixo seria o negativo dessa raiz. Então, há objetos geométricos em R3, né, que a princípio não são gráficos de funções, mas com cortes apropriados resultam. Outro exemplo disso, né, é o seguinte: eu vou ao PDF, voltarei ao PDF, e aqui apresento o exercício que diz: considere todos os ternos em R3 que satisfazem a seguinte condição. Os ternos são esses aqui. A suma dos quadrados das primeiras entradas é 1 e a terceira entrada é qualquer real. A primeira coisa que tu te pergunta é se não é uma condição vazia, ou seja, será que existem ternos que satisfazem essa condição? Existem sim, por exemplo, 0, 1, 0. É um terno que satisfaz essa condição, porque 0 quadrado, 1 quadrado é 1 e 0 é qualquer real. Outro, 1, 0, 0. Então, nesse caso, 1 quadrado, 0 quadrado é 1 e 0 é qualquer real. Outro, menos 1, 0, 0 e 0 menos 1, 0, também satisfazem essa condição. A mais, sim, por exemplo, aqueles que ficam na circunferência de rádio 1 e centrada em 0, 0. Mas isso aqui está no plano XY. Mas se esse plano XY eu mergulho ele no R3, tu tem isso aqui. O seria O, né? O. Seria 0, 0, 0. Isso aqui é uma unidade. Então, todos os ternos que ficam aqui satisfazem essa condição. O sea, se aqui está x, y, 0, então, de fato, x quadrado mais y quadrado é 1 e 0, que é a terceira entrada, é 1 real. Mas nesse caso, eu estou considerando, né, os ternos com terceira entrada, 0. Dá para gerar mais assim, dessa forma? Tu diz, dá. Como? Assim, ó. Essa circunferência aí, né, eu começo a desplaçar ela, a deslocar ela, né, rigidamente, de forma vertical. E quando faço esses desplazamentos, eu gero conjuntos da forma x quadrado, y quadrado igual a 1. E C, digamos, um número C, C fixo, C fixo. Então, gero ternos assim, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui eu desplacei o meu círculo C unidades para cima. De fato, seria 1.6. Então, gero esse objeto aqui. Esse objeto aí, né, é a translação dessa circunferência aqui, verticalmente, 1.6 unidades para cima. Por cada C, eu vou fazer isso. E o que genero? O que gero, né? Eu gero, né, um objeto que é como aquele brinquedo, acho que é chinês, né? Fufu, fufu. Daí você te mostra o GeoGebra.
Deixa eu procurar o objeto. É esse aqui, ó. É esse objeto aí. Aí, ó. Pá, 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 pá. E eu estou gerando um objeto, né? Que tem a forma de um cilindro. Tem buracos aí, mas esses buracos podem ser preenchidos. Como? Como preenche esses negócios que parecem uns buracos aí? O sea, parece que houver um espaço entre as circunferências. Não, eu pego uma circunferência que preenche esses buracos. Mas eu teria que saber a altura, né? Beleza, mas a ideia é que eu poderia, né, construir, ou seja, esse objeto aqui aluga todos os pontos, todos os ternos ordenados que satisfazem essa condição. Qual condição? As primeiras entradas são tais que a suma dos quadrados dessas duas primeiras entradas do terno é igual a 1, e a terceira é um real específico. Nesse caso, né? Qual real? Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. A terceira entrada é um real específico. Não sei qual é essa terceira entrada, né? Aí nesse caso, acho que é menos 1.4, ou seja, eu trasladei essa circunferência, desloquei ela, né? Rigidamente para baixo, 1.4 unidades para baixo. Então, ou seja, os pontos que ficam aqui, os ternos que ficam aqui, são tais que as primeiras duas entradas são tais que a suma dos quadrados delas é 1, e a terceira é esse real aqui. Ah, mas se eu movimento, tá vendo? Pronto, aí. Ah, nesse caso, esse objeto aqui tem ternos. Quais? Ternos que satisfazem a condição de que as duas primeiras entradas são tais que a suma dos quadrados delas é 1, e a terceira sempre é que tem terceira entrada 3.4. Olha aqui, ó. Pá, 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 pá. Eu vou deixar valor. Valor, peraí. Valor, aqui, ó. Eu vou movimentar e vou ver o valor dele. 3.4. Sempre 3.4. É a única forma de construir esse conjunto, não? Há outra forma. Qual? Vamos lá. Tá bem? Deixa eu pegar um ponto aqui. Eu peguei um ponto no objeto que está lá embaixo. Eu vou permitir que ele se movimente. Eu vou construir uma linha que passa por ele. Opa, perpendicular, né? Eu vou construir o plano aqui. Eu vou sair desse modo aqui, porque não me está permitindo. Agora, pronto. E eu vou construir o plano C igual a 0. Pá, 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 pá. Pá. Pronto. Eu vou pegar um ponto aqui, né, nessa circunferência. Eu vou construir uma linha perpendicular a esse ponto, ou seja, que passa por esse ponto e perpendicular a esse plano. Pronto. E agora eu vou desenhar o rastro desse aqui. Aí, ó. Pá, 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 pá. Pronto. Esse objeto aqui, né, agora é diferente. Pontos que ficam nesse objeto, né? Aqui, ó. Pá. São tais que quê? Ah, agora já não desplaço, já não desloco essa circunferência, né? Agora o que eu faço, né, é que eu construo linhas que passam por esse ponto, desde que esse ponto fique móvel, e faço com que essa linha que passa por esse ponto sempre se mantenha paralela ao eixo C. E nesse caso, essa linha em particular, ela contém os pontos
que sempre tem esta entrada, e a terceira é qualquer real. Nesse caso, por exemplo, eu vou colocar sempre, eu não consigo, dessa vez, qualquer real, valor. E esse ponto C também aqui, ó, valor, para que tu observes o que estou tentando te falar. Valor. Vamos lá. Agora tu vai observar. Aqui, ó. Sempre as duas primeiras entradas desse ponto aqui serão as mesmas desse. O negócio que agora o que muda é isso aqui. Beleza? E agora eu vou construir muitas linhas. Como? Deixando que esse ponto se movimente. Todas essas linhas, né, formam uma carcaça. E de fato, essa carcaça seria a superfície do objeto que aluga todos aqueles ternos que satisfazem a condição que foi imposta. Esse objeto geométrico é um cilindro. Né? E a pergunta é, olha, o objeto é esse. Será que esse cilindro é o gráfico de alguma função? A ideia é que não. Por quê? Porque por exemplo, se tu pega dois pontos no cilindro, esses dois, por exemplo, esse aqui, por esses dois pontos passa uma linha vertical, né? Especificamente uma linha paralela ao eixo Z. E quer dizer, então, que essa linha corta por esses dois pontos. Portanto, quer dizer com isso que esse objeto não passa o teste da reta vertical, porque, por exemplo, esses dois pontos estariam vindo de um mesmo par, qual? 0, 0 menos 1, 0 menos 1. Ou seja, se esse objeto for o gráfico de alguma função, então, quando entre o par 0 menos 1, a máquina, né, cosperia 3 e cospe 0. Não pode. E a ideia agora é se perguntar se é possível tornar esse objeto, o gráfico de alguma função fazendo um corte apropriado. Eu digo que não. Será? Vamos lá, por exemplo, esse corte aqui dividiria o cilindro em duas partes. Por exemplo, essa parte aqui não é o gráfico de função nenhuma, também não. E se tu corta o cilindro por planos paralelos ao plano XY, também não. Então, a pergunta é, será que dá para fazer um corte apropriado de tal forma em que esse cilindro, que a princípio não é o gráfico de função nenhuma, se torne um gráfico de alguma função? Então, a pergunta ficou no ar. Mas o importante de tudo isso é que nós colocamos a pergunta, bom, tudo bem. Se esses objetos não são gráficos de funções, é interessante estudá-los em este curso? A resposta é sim. E a outra questão que ficou foi, é interessante ter representações geométricas de funções escalares, porque podem ajudar a resolver problemas interessantes, como por exemplo, problemas de otimização. E essa seria a terceira parte do vídeo que vou gravar, né? Que foi a parte 3, né? Onde lembramos um pouco de problemas de otimização do cálculo real e qual seria a filosofia para funções escalares, né? Quando enfrentemos problemas de otimização que envolvam, né, funções escalares. Mas aí eu vou deixar para o terceiro vídeo.